Uma pessoa diz que num sonho ela teve um comportamento positivo com alguém a quem ela havia praticado um ato negativo no passado. E ela quer saber se esse comportamento no sonho compensou o comportamento anterior negativo. E se isto realizou algum equilíbrio kármico entre as duas pessoas. Sim, se a pessoa sonhou que estava se retratando com a outra, é porque ela desejava fazer isto. Porque os sonhos são também produto de nossos desejos. Então ela tinha esta intenção, ela desejava fazer isto, e lhe foi então possível fazer isto num sonho. E se este sonho não foi somente uma criação dela, somente uma fabricação de imagens feita por ela mesma, mas se este desejo foi tão sincero, tão forte, que houve uma comunicação telepática com a outra pessoa, e se realmente nos planos internos a outra pessoa estava coligada, então isto aconteceu do ponto de vista da outra pessoa também. E aí certamente houve um equilíbrio kármico. Porque o sonho em si já era uma intenção da pessoa equilibrar as coisas. E uma pessoa teve sonhos seguidos a respeito da sua própria abertura espiritual. E ele concluiu que a sua personalidade está resistindo a fazer esta abertura. Porque no primeiro sonho havia vários portais fechados diante dele, e um desses portais se abriu, e desse portal saiu uma luz muito forte que o atraía como um imã. Mas ele não se deixou levar e não entrou pelo portal que estava aberto. Ele acordou bastante assustado. No segundo sonho, ele se encontrava deitado e uma pessoa tentava levantá-lo. Mas assim que a pessoa conseguia levantá-lo, ele tornava a deitar. E no terceiro sonho, ele estava lendo um livro sobre a vida de Cristo e no sonho Cristo o chamou, mas ele não atendeu o convite. Sim, evidentemente a pessoa está passando por uma fase de resistência, mas o fato de estar sonhando com isto e de ficar preocupado e acordar assustado, já quer dizer que esta fase está terminando e que em seguida vem uma fase de maior abertura. Nós somos pacientemente atraídos para o caminho espiritual, atraídos pelo nosso ser interno ou pelas hierarquias. E quando nós atendemos o chamado, é porque nós o havíamos recusado durante várias vidas. Ninguém atende este chamado de repente. Nós o recusamos continuamente, mas pacientemente voltam as oportunidades e voltam os chamados. Até que um dia nós atendemos e nós seguimos. Então, está uma pessoa que está quase para decidir seguir. E aqui tem alguém que diz que faz parte de uma fraternidade que está se organizando e está em fase inicial. E lá os conflitos têm sido muitos, o que o deixa por momentos esgotado. E até que ponto essas dificuldades estão nele e como atuar nesse processo.
Bem, se há tantos conflitos já numa fase inicial, isto é sinal que aquele não é o grupo certo, porque onde há fraternidade não há conflito. A pessoa que diz que está fazendo uma fraternidade e vive em conflito lá dentro, isto é sinal que está no lugar errado. E se as dificuldades estão nele ou nos outros, dificuldade pode estar em parte em você e em parte nos demais. Isto é uma questão não só sua, mas do grupo todo. E como atuar nesse processo? Bem, se você ainda não está certo de que aquilo não é real, você pode se afastar por 3 meses e ver o que acontece. Se nesses 3 meses a coisa se define para você, está resolvido. Ou se define lá, está resolvido. Evitar participar de conflitos. Onde há conflito, quando a gente pode, a gente se afasta. E quando não é possível se afastar, a gente se mantém ali neutro. Evitar estar em conflito. Mas estas coisas, em 3 meses, tem muito tempo para serem esclarecidas. E aqui uma pessoa pergunta o que é a cura da Terra, a cura do planeta. Esse processo da Terra, este processo de resgate do planeta e de elevação da Terra, é todo um trabalho de consciências maiores, de consciências planetárias e solares maiores. É todo um trabalho para ajudar o planeta Terra a cumprir o propósito que existe para ele. E o que nós chamamos de cura da Terra é esse processo localizado no plano material e no plano psíquico, não nos outros, que aí já não se chama mais cura, mas é um processo de elevação. E aquilo que nós chamamos de energia divina, que é o nível mais alto de energia no plano físico cósmico, aquilo que se chama de energia divina deve estar instalado em toda a órbita da Terra. Então isto é o que é a elevação da Terra, isto que é o resgate da Terra. Porque esta energia divina existem só nos níveis mais elevados da Terra, mas não em todos. E nós necessitamos da energia divina porque a energia divina é este nível muito elevado de energia, muito raro, é isto que faz o contato com os planos cósmicos superiores. Então, um planeta que não tem a energia divina totalmente instalada nele, é um planeta cuja consciência não pode entrar em contato com propósitos maiores, não pode entrar em contato com propósitos cósmicos maiores, um pouco além dos materiais. Então é muito importante que esta Terra seja elevada, que é para que toda ela tenha consciência destas metas cósmicas, deste plano evolutivo superior. Até aqui, este nível divino, ou este contato com estas metas superiores, isto foi reservado a muito poucos indivíduos. A maioria deles, indivíduos que nem tinham se desenvolvido na Terra, mas que vieram para cá de outros esquemas, de outros sistemas, para ajudar na evolução deste planeta. Mas outros indivíduos daqui mesmo, que evoluíram aqui mesmo, também chegaram neste nível divino. Mas isto foram muito raros, esses indivíduos. E esses contatos com este nível raro
também ficou reservado até agora aos níveis de consciência mais altos desses centros intraterrenos, dessas civilizações suprafísicas. E isto deve então ficar disponível para a Terra toda e para os seus seres mais evoluídos. E em seguida, aqui tem uma pergunta sobre a base que não é física, Antares. Esta base Antares, ela trabalha exatamente, ela contribui exatamente nesse ingresso das mônadas, dos nossos espíritos, das nossas mônadas, nestas esferas superiores de consciência. Então, para ajudar esta divinização do planeta, para que esta energia divina possa fluir e permear o planeta, uma das atividades de Antares é exatamente esta instrução e esta ampliação da consciência nas nossas mônadas. E esta base é muito poderosa e muito importante, porque quando há uma mônada que tenha coligação ou que esteja destinado a outros sistemas fora desse sistema solar ou outras galáxias, esta base tem todas as condições para prepará-la. Não só para elevá-la, mas prepará-la para outros sistemas. Mas, de um modo geral, esta base trabalha com aqueles que devem se retirar da vida terrena, devem mudar da vida terrena para outros esquemas. Então, aí as mônadas são preparadas sob a luz desta base. Agora, um outro trabalho desta base é manter o equilíbrio entre o ingresso e a transmigração de mônadas deste planeta. Isto continua muito organizado, isto continua totalmente controlado, apesar do caos planetário. Então, o ingresso de mônadas no planeta e a saída de mônadas no planeta, este equilíbrio é mantido por esta base. O que não aconteceu com o ingresso de seres na encarnação, que é outra coisa e que não está igualmente controlado. O nascimento físico está completamente caótico. Agora, o ingresso e a saída das mônadas da aura do planeta, isto continua organizado. Uma pessoa diz que nós compreendemos muito bem o que é dito nas partilhas, mas nos parece muito distante e difícil realizar isto, e difícil chegar lá. Estas coisas são apresentadas e essas coisas são faladas para que a gente tenha uma certa visão destas coisas. E quando há uma adesão do indivíduo a este caminho, quando existe uma adesão, quando existe uma intenção de evoluir neste sentido, então aí a evolução interna, o processo interno, acontece independentemente da nossa capacidade de fazê-lo e de desenvolvê-lo. Então, o nosso processo interno, a nossa evolução interior, ela é independente da nossa evolução natural. Ela se dá independentemente da situação dos nossos veículos e das dificuldades que os nossos corpos possam ter. Agora, se existe no consciente ou nos corpos a intenção de trilhar
um caminho superior, de trilhar um caminho evolutivo, então aí o que acontece é que nós começamos a perceber esta evolução interna que está se dando em nós. Mas mesmo que a gente não perceba, isto vai se dando, isto vai acontecendo, porque isto é independente. Isto é uma coisa que acontece no plano das almas ou no plano das mônadas, independente da situação dos nossos veículos aqui e deles terem conhecimento ou não disso. Claro que se vê que está havendo um processo interno na pessoa, porque aqui ela tem uma tendência para se manter no caminho. Aqui ela tem uma certa afeição pelo caminho. Então, por reflexo, ela está percebendo este processo interno. Esse processo se dá nos outros níveis, independentemente daqui, porque os outros níveis estão fora do tempo e do espaço. Então, o que tem que acontecer nos outros níveis, a realidade dos outros níveis, não tem nada a ver com a realidade temporal daqui, nem com a realidade espacial daqui. Não é que as coisas são desarticuladas, é que aqui nós temos a ilusão de que estamos atrasados, aqui nós temos a ilusão de que não estamos evoluindo, mas isto é por causa do nosso condicionamento mental, espacial e temporal. Nesse condicionamento, consciência do indivíduo imersa em tantas leis, em tantas forças, aqui não é possível forçar a evolução espiritual de ninguém. Aqui não é possível forçar a evolução de ninguém. É como se esta parte externa, como se esta parte consciente, estivesse adormecida ou semi-adormecida neste mar de forças que formam estes níveis mental, emocional e etérico-físico. Então aqui não se pode forçar nada, porque as leis aqui lidam com material muito denso, pouco permeável. Então aqui dá-se indicações, né? Aqui sugere-se soluções, aqui acontecem sugestões, mas não se pode forçar muito. O trabalho é nos planos internos, onde está tudo liberado destas resistências e está tudo dentro de processos cíclicos que não incluem só a pessoa. Incluem grupos, quando a alma ou a mônada já está mais avançada, ou inclui grupos maiores, ou inclui esquemas de seres ou de energias. Aqui, se nós estamos atentos aos sinais que recebemos, se estamos atentos às sugestões que nos são dadas, ou se estamos despertos para certas coisas que vão acontecendo na nossa vida e que são indicações, e se a gente for seguindo, isto não vai influir no processo espiritual interior, mas vai fazendo com que você fique mais consciente desse processo e que então você não fique tão ao sabor dessas forças degenerativas que controlam toda esta parte da evolução externa aqui. Então não há dúvida que a evolução interna se dá independente disto tudo. Agora, do ponto de vista do serviço a ser realizado aqui, do ponto de vista do serviço, aí seria necessária uma maior adesão nossa ao plano evolutivo. Porque assim como não se pode obrigar ninguém a evoluir aqui, também não se pode obrigar ninguém a servir. Então, a capacidade de servir se reduz na medida que o indivíduo adere ou não ao plano evolutivo. E a autodisciplina e a autopurificação, isto é, nós nos disciplinarmos voluntariamente
espontaneamente, sem sermos obrigados. E nós nos autopurificarmos, isto é, cuidarmos da purificação, da sutilização, da harmonização da nossa mente, do nosso emocional, do nosso etérico físico. Isto é muito importante, não só pelos veículos físicos, não só pelo corpo físico ou pela nossa situação física, mas essa disciplina voluntária e esta purificação voluntária, este discernimento do que usar e do que não usar, do que fazer, o que não fazer, espontâneo, sem ser obrigado. Isto é muito importante para a harmonia e para a elevação dos corpos sutis. Então, quando se fala de autodisciplina e de purificação, isso está repercutindo muito nos planos internos, nos planos sutis do indivíduo, no mental e no emocional e no etérico. E esses corpos sutis, esses nossos corpos internos, este corpo mental ou este corpo emocional e etérico, são através destes corpos que chega na nossa consciência física o conhecimento daquelas bases de operação, daqueles trabalhos. Então, se nós temos conhecimento de uma base como Niskalkati, para se tomar conhecimento desta base, para se ter uma aproximação com a energia desta base e, portanto, para servir de apoio a essas tarefas aqui no plano físico, nós necessitamos destes veículos sutis, desses corpos sutis, disciplinados e purificados, que não estejam muito densos, porque senão nós não podemos perceber estas coisas, então não podemos agir aqui ou colaborar aqui com o trabalho destas bases ou destas entidades. E se nós não temos um contato interno, ou se não há possibilidade destas bases, ou destas hierarquias, ou desses movimentos de recuperação da Terra, se não há possibilidade disto se comunicar com o nosso consciente, nós corremos o risco de ficar tendo uma série de atividades e que nem sempre estão compatíveis ou estão harmonizadas com essas tarefas de recuperação da Terra. Essas bases, elas estão formando e elas estão preparando seres para esses trabalhos internos, para esses trabalhos sutis, para estas tarefas mais evolutivas, estão preparando estes seres em vários pontos do planeta. Não há um local específico para esses seres serem trabalhados. Claro que se há um grupo reunido com esta consciência, então ali há a possibilidade de haver um preparo mais amplo, um preparo mais extenso, um preparo mais efetivo. Mas isto, dada a dificuldade que existe no planeta Terra, na superfície do planeta Terra, de se formar grupos ordenados, pacíficos, harmoniosos, porque é uma humanidade de quarto raio, é uma humanidade que vai pelos fogos de fricção. Então não é muito simples você formar um grupo para isto na superfície da Terra. Então este preparo, esta formação é dada individualmente, em qualquer ponto do planeta. Isto, a formação desses corpos sutis, a formação do corpo mental, a formação do corpo astral do indivíduo, a formação da consciência física do indivíduo, isto se dá individualmente em qualquer ponto do planeta. Agora, a formação da mônada ou a formação da alma
para essas colaborações ou para essas coisas, então isto já se dá num plano mais elevado, isto se dá num plano mais interno, e isto também acontece independentemente da formação que nós temos aqui. Porque na superfície da Terra, na vida externa, não há muitos recursos para haver uma formação externa, para haver uma formação intelectual, uma formação mental. Há alguns livros escritos sobre isto, mas mesmo quando esses livros foram publicados ou quando esses livros foram manifestados, como aquela série de livros da Agni Yoga, por exemplo, e outros, sabia-se desde o princípio que isto era para poucas pessoas e que esta é uma parte da formação que aqui na vida de superfície é restrita mesmo a poucos indivíduos. Mas o preparo interno, a formação interna, isto é muito mais amplo e isto inclui um número maior de pessoas. E nessa formação interna acontece também hoje esta formação de seres para serem canais de comunicação, de seres para serem transmissores de energias, de comunicações e até de instruções, que são estes grupos de espelhos que estão descritos naquele livro História Escrita nos Espelhos, e que também é outro tipo de grupo muito raro e muito difícil de se organizar aqui na superfície por causa de certas atividades externas que as pessoas mantêm e que não são compatíveis com certos treinamentos e que não são compatíveis com uma certa pureza de energia nos corpos que é necessária para se estar com os corpos participando desses trabalhos de comunicação. Tanto isto existe no plano interno e tanto isto acontece no plano interno, ou está começando no plano interno com mais intensidade, que nós publicamos folhetos, publicamos livros, tudo sobre isto, porque qualquer pessoa pode ler sobre isto e já começar a reconhecer as próprias conexões, começar a reconhecer a própria vida interior, reconhecer o próprio processo interior. E hoje existem condições energéticas na Terra, dentro deste preparo, hoje existem condições até para nós reconhecermos presenças hierárquicas, até para nós reconhecermos trabalhos que são oriundos e que são provenientes até de outros sistemas solares, até de constelações estelares. Existe na rede de comunicação da Terra a possibilidade disto tudo ser reconhecido. Então, por aí se vê que o trabalho interior é intenso e que com um pouco mais de decisão e com um pouco mais de fé e que com um pouco mais de cuidado e de atenção para com essas coisas sutis e para com essas coisas internas, muito mais indivíduos do que se possa pensar estariam reconhecendo estas coisas, estariam até praticando coisas que estão recebendo nos planos internos. Aqui nós sempre dizemos que hoje em dia, se uma pessoa consegue se manter no caminho e interessado pelo ensinamento espiritual, isto já quer dizer que nos planos internos ela está sendo tratada, ela está sendo guiada. Então, isto de nós dizermos que estamos ouvindo coisas que são muito difíceis para nós e que são muito complicadas de realizar, isto parece que não é bem assim, e as coisas são muito simples. A nossa atitude, a nossa aspiração é o mais importante. O resto vem como acréscimo, o resto vem como consequência e muito simplesmente. Sempre que nós nos aproximamos destes assuntos inusitados, sempre que nós
tomamos conhecimento da existência de coisas que normalmente não são noticiados ou não são conhecidos. Como essa vida paralela aqui na Terra, não? Com seres de outras dimensões e, portanto, com outros níveis de civilização e tudo isto. Se nós tivéssemos uma aproximação maior com essas informações que estão nos livros, e se a gente tivesse mais presente estas informações e essas revelações, isto ajudaria muito na transformação do nosso temperamento. Isto ajudaria muito no equilíbrio, na purificação da nossa personalidade. Porque estas informações ou estas realidades sutis, paralelas, isto tem uma força evolutiva muito grande em si. E basta que a gente tenha este conhecimento, que a gente faça um primeiro contato com isto, é como se a gente ficasse marcado por um impulso já superior, por um impulso além destas leis naturais, né, e mentais que regem a nossa vida aqui na superfície, a nossa vida externa. E isto é uma forma indireta de você se transformar, porque muitas pessoas gostariam muito de se transformar e até sentem necessidade de se transformar, mas não sabem como começar. Que quem transforma a gente é realmente o eu interno, né? Não adianta a gente fazer força, porque isso tem que vir de dentro. Mas, indiretamente, nós podemos ajudar e, dando atenção para toda esta informação, para todas estas realidades, indiretamente começa a haver um trabalho, começa a haver uma transformação. E às vezes certos pontos difíceis, às vezes certas características recalcitrantes, não, dos nossos corpos, da nossa personalidade, talvez a gente não possa estar enfrentando isto diretamente, porque nem sabe como, não são coisas muito arraigadas, que vêm no código genético, que vêm no DNA. Então, indiretamente, vai se criando um clima na consciência, criando um clima na mente, com o poder, com a força destas realidades, destas outras realidades. E sem que a gente perceba, sem que a gente tenha feito nenhum esforço, além daquele trabalho de entrar em contato com estas coisas, de dar atenção para estas coisas, nós vamos vendo que uma transformação vai se fazendo, muito suavemente, mas vai se fazendo. E aí nós começamos a notar quando fazemos coisas dissonantes. Notamos logo, como se alguém nos mostrasse, mas somos nós mesmos que vemos. E aí já fica mais simples. Aí já fica mais simples porque na hora que você nota, você já rejeita aquilo, você já refaz a sua intenção, você já confirma a sua intenção. Depois não abandona aquele estudo, não abandona aquele contato com essas informações, porque dali está vindo todo esse impulso, dali está vindo esta energia para você ir se dando conta destas coisas. E uma pessoa pergunta como ela pode ser grata por estar aqui. Acho que nós somos gratos realmente por uma coisa quando nós nos transformamos naquela coisa. Então, se você encontrou alguma coisa aqui, e se você for como isso, se você realizar isto em você, isto é o que é importante.
Ser grato pode ser uma coisa emocional, que o indivíduo está grato num certo nível, está contente com aquilo, mas se ele não se transforma, se ele não usa aquilo para a transformação dele, aí não tem gratidão alguma aí. Isso é só uma coisa irreal, ilusória. Ele está realmente grato quando ele se torna aquilo, não só quando diz que está grato ou que é o que diz obrigado. E esta pessoa está realmente muito interessada em confirmar esta sua gratidão. Então, tudo aquilo que viu aqui de positivo, procure ser aquilo, fazer aquilo em você. Esta é a forma de você ser grato.